Pessoal, boa tarde. Espero com esse vídeo fazer uma gravação melhor do que a anterior. E nele a gente vai terminar a terceira parte, portanto, daquele conjunto de conhecimentos em relação à abordagem de energia na mecânica vetorial. Eu começo com a parte de forças conservativas, uma ordem um pouco diferente daquela na edição, e vocês, espero com isso que vocês percebam uma lógica mais intuitiva na questão. Bom, a gente começa então com forças conservativas, e como a gente está falando de trabalho, a gente vai então enunciar, vamos escrever aqui, a nossa definição. Então, trabalho é a força escalar por deslocamento. Bom, eu posso qualquer conjunto de forças e deslocamento, mas eu quero analisar aqui uma questão relevante e relevante a voltar, fazer um trabalho, fazer um caminho, né, que eu escolha, e voltar ao ponto de origem. Então, eu vou escolher algo como isso, uma trajetória como essa. Um desenho qualquer, uma trajetória ovalada, vou passar pelo ponto A2 e vou retornar. E a minha força, que eu vou desenhar aqui em verde, vai ser sempre esse vetor aqui. Bom, naturalmente que ao longo dessa trajetória ovalada, eu tenho vários DRs, né, e cada um deles com uma direção diferente. Mas a, a, a única contribuição que está na mesma direção de DR. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu imaginar um deslocamento elemental, a minha força escalar DR, que eu vou fazer aqui em azul, estaria no seu maior, na sua maior projeção, não é? Ao passo que aqui ela já estaria um pouquinho menor e ir reduzindo até que aqui fosse nula, porque aqui o DR está apontando para baixo, certo? Portanto, meu produto escalar da força nessa direção é uma bolinha, nula. Depois eu começo a ter produtos um pouco diferentes de zero, mas ainda são pequenos e vão crescendo naturalmente até que cheguem aqui com sinal contrário, naturalmente, porque o meu DR tem o sinal contrário, e voltam a encolher até que voltem a ser nulos o F escalar DR, e novamente volta a crescer e fazendo um... Ou seja, nós percebemos que se nós observarmos cada uma dessas flechinhas que eu desenhei, naturalmente não somente um exemplo, né? Não são todas, são algumas, elas cancelam alguma outra do outro lado. Quando eu quero dizer do outro lado, é na trajetória de A2 para A1. Então, de A1 para A2, eu encontro algum equivalente que cancele o de A2 para A1. Se eu somar todos esses elementos de produtos escalares, eu vou ter zero. Claro que aqui eu estou somando de forma pedagógica, como se fossem discretos, mas na verdade existem infinitos, né? Então, para isso, a gente tem que fazer de fato uma integral e, pelas mesmas razões, dá zero. Bom, eu pergunto, será que isso só serve se eu... Necessariamente, eu posso fazer aqui, vou fazer a mesma folha para economizar, naturalmente, quadro, distância quadro, eu vou fazer uma trajetória que se assemelhasse a uma circunferência. Aqui eu tenho, então, quando a minha aqui eu tenho o meu ponto, por exemplo, o meu ponto A2 e meu ponto A1. Aqui está a minha força nessa direção, assim como ali. Eu só escolhi por aqui uma questão, uma escolha aleatória, e eu vejo novamente que os meus produtos escalares vão diminuindo até que ficarem nulos novamente aqui. E isso vai acontecer com qualquer trajetória que eu escolha, desde A1 até A2. Por exemplo, se eu fizer isto, eu chamo de trajetória gama 1, eu vou ter
esse mesmo efeito, quando eu voltar para uma outra trajetória qualquer, ou pela mesma, eu vou ter a mesma coisa. Então, se eu quiser escrever isso numa equação, né, eu posso dizer o seguinte, olha, desde A1 até A2, o meu trabalho total, se for somado ao trabalho de volta, de A2 até A1, que é F escalar dr, vai dar zero. Ou seja, se a minha força sempre o sentido, ou um dos sentidos, apenas uma direção, tipo, eu tenho uma força com uma direção única, ela pode inverter de sentido eventualmente, mas em algumas situações, como o caso da mola, por exemplo, se eu considerar toda uma trajetória de compressão e alongamento, mas ela sempre permanece numa mesma direção. Então, se F tem sempre a mesma direção, a primeira coisa que eu posso dizer é que, reparem que isso aqui eu vou apagar depois que eu tiver escrito, de forma a ficarmos com o PDF depois, de acordo com o que a gente precisa. Né? Mas, se eu calcular a integral para dr, seja numa trajetória qualquer, gama 1, gama 2, gama 3, não preciso escrever o que eu estou falando, né? Tem um curso de áudio, eu vou ter sempre zero, desde que eu volte para o ponto de onde eu parti, quando a minha força obedece a esse requisito. Ou seja, se eu tiver, você já deve ter estudado em cálculo, quem não estudou vai ver, e isso aqui é uma integral de caminho fechado, ou seja, tem que se retornar ao mesmo ponto. Isso é uma das coisas que eu observo a partir daí. Certo? Um outro fato é que, se eu calculo agora, foi feita em relação ao PR, então vou fazer aqui, dividir 1.1 até 1.2, df escalar dr. Eu vejo que, para este tipo de força, eu tenho que o resultado disso é apenas função dos dois. Estou tomando esses valores. Se é independente do caminho, eu já reparei que a integral fechada é nula em qualquer caminho que eu tenha pego, gama 1, gama 2, gama n. Então, essa integral entre dois pontos só depende dos pontos em si, ou seja, ela é uma função, se eu fizer uma antiderivada, vai ficar f de x2, y2, menos aquela função, que seria a antiderivada, de x1, y1, z1. Ou seja, são funções apenas da posição. A gente diz que estas funções aqui, nós já vamos dar um nome especial, muito conhecido, mas quero defini-lo como consequência dessa abordagem, a gente diz que isso é função de ponto, função de posição. Então, eu vou chamar essas antiderivadas de uma função V, vou deixar aqui ainda visível, depois eu tiro um novo quadro, e vou chamá-las de V. Lembrando ali da página anterior, isso aqui é um V, x2, y2, z2, menos o
D, a função de fechamento derivada, x1, y1, z1. Isso é o meu trabalho, como a gente pode mostrar. Isso é igual ao meu trabalho desde um ponto A1 até um ponto A2. O 1 até 2. Não, o de 2 a 1, né? Como nós enunciamos lá no teorema trabalho-energia. Aquela definição era para quando a gente pega o trabalho desde um ponto 1 e leva até um ponto 2. Né? O 2, 1. Sabendo, então, que é o inverso do que eu gostaria de escrever, eu vou fazer o seguinte: o 2, 1 é igual a menos 1, 2. Essa é a propriedade dos integrais, né? É a definição do trabalho, mais do trabalho. Então, eu posso dizer que o de 1 a 2, que é só o negativo daquilo lá de cima, é tão somente o inverso disso aqui, ou seja, V de x1, y1, z1, menos V de 2, y2, z2. Então, simplesmente, eu multipliquei por menos 1, inverti. E se eu quiser abreviar essa história, eu vou chamar isso aqui de 1 V1 e aquilo ali de 1 V2. Certo? Eu quero, com isso, definir esta função como função potencial referente à força aérea. Simplesmente potencial. Né? Potencial de F ou a função potencial de F. É uma definição importante, embora que nós conheçamos ela pelo nome, usemos, muitas vezes, sem exatamente ter passado por esse desenvolvimento. Então, aqui eu faço questão de que a gente o obtenha, né? Seja mais claro. Para concluir que, ora, isso aqui eu fiz a definição, está muito bem, eu posso obter mais coisas a partir daqui. Elas são coisas úteis. Então, nós vamos fazer. Olha, com essa definição, eu vejo que um elemento de trabalho, portanto, D1, é igual a menos DV, de acordo com essa minha definição. Certo? Tá coerente com todas essas definições aqui. Ora, se é função de ponto, ou seja, só depende da posição, há uma variação elementar de dV é apenas devido à variação de suas componentes de posição. Facção tem as definidas. Então, se eu sei disso, além disso, o dV é apenas função de posição, ou seja, isso, então, às vezes, você sai de um ponto R, vai para um R mais BR, né? Ele passa a ser V de X mais X, Y mais DY, Z mais DZ, geralmente isso aqui R a R mais BR, forma econômica. Eu tenho o seguinte: temos que F escalar dr é igual, portanto, como já tínhamos definido, nós estamos usando esse DU aqui, né, que é o F escalar dr. Então, meu F escalar dr é menos dV, e sendo que o dV é isso, nós vamos. Olha só. Quando uma função tem seu argumento em x variável, o y
e z. São as únicas coisas das quais o v é função. Nós podemos escrever essa diferencial aqui da seguinte forma. O menos já estava lá, né? Não tem a ver com o fato de que nós fizemos uma variação de x vezes x. Del v del x dx mais del v del y dy mais del v del z dz. Supondo que ela é uma função apenas destas variáveis. Isso aqui é uma diferencial exata, o livro enuncia como uma consequência. Isso aí está na matemática de outra forma, mas a gente não vai adentrar essa questão de análise de equações diferenciais. Nós só vamos dizer que nós podemos escrever essa quantidade dessa forma, e ela, se nós formos comparar, veja, aqui nós temos no lado esquerdo tem um produto escalar. Vamos pegar o primeiro, vamos pegar vamos abrir esse produto escalar aqui. F escalar dx mais fy dy mais fz dz. Isso é igual. Eu não vou escrever aqui na frente porque não vai caber. Vou colocar aqui embaixo. Isso é igual a menos del v del x dx menos del v del y dy menos del v del z dz. Agora observe uma coisa. Nós estamos falando de diferenciais da variável R. Então, se eu tenho dz aqui e dz ali, como nós tratamos no sistema coordenadas ortonormal, essas diferenciais são independentes, elas não têm projeção uma sobre as outras. O que isso significa? Que se eu tenho um elemento nesse lado da equação, igualando-se, multiplicado por x, nesse outro lado da equação, a única hipótese é que esses elementos sejam iguais. Então, eu posso dizer muito bem que f de x é igual a menos del v del z, f de y é igual a menos del v del y, e f de z é igual a menos del v del z. Qual é a importância disso? Ora, muito. Significa que, repare, claro, aqui é tudo muito de forma compacta, nós temos uma aula gravada. Vocês vão parar e olhar as bibliografias enquanto precisarem. Mas aqui nós definimos esta função V com uma função potencial. E agora eu estou relacionando as componentes da força, uma derivada dela, num problema qualquer, nós podemos encontrar a força como proveniente de alguma outra função. E mais, V é escalar. Olha, isso é importante, importantíssimo. Como nós já explicamos aí no começo das outras aulas, tem uma função escalar que ela levanta a necessidade de se ter informações vetoriais que em muitos casos não se tem. Então, isso aqui é uma das ferramentas mais importantes que se tem. Okay? Bom, se nós continuarmos, então, a nossa análise, nós vemos o seguinte. Olha, então, em que situações que eu tenho conservação, a força conservativa tem que consequências? Então, forças conservativas, elas, primeiro, me permitem obter um V. Ou seja, aqui também
vocês conhecem muito bem da eletrostática e a superpotência potencial, por exemplo, elétrica. Agora, falando sobretudo de mecânica, nós temos o seguinte: se nós virmos lá na definição da página anterior, eu volto a relembrar, né, esta definição aqui, U de 1 a 2 igual a 1 menos V2, nós utilizarmos esta definição, é o trabalho, e se nós lembrarmos do teorema trabalho-energia, diz que o DU é justamente a variação de energia, vou relembrar os dois aqui, para que vocês tenham à mão. Lembrando, naturalmente, que isso aqui é T2 menos T1, né? Isso aqui é menos T2 menos T1, ou seja, isso é T1 menos T2. Nós podemos agrupar esses dois da seguinte forma: T1 melhor, aqui tem uma questão adicional que é a seguinte: T2 menos T1 é igual, se eu observar aqui melhor os sinais, eu vou ter aqui eu preciso do sinal negativo, para que isso se trabalhe de 1 até 2, né? Aqui eu preciso do sinal negativo, então aqui nós precisamos corrigir. Tá, vocês vão olhar nas definições lá atrás, vão acessar e ver. E se eu colocar o V1 e o T1 no mesmo membro, a minha ideia disso é pensar, não é mágica, não é receita. É simplesmente perceber uma coisa. Se eu tenho uma energia que chamamos de cinética, eu defino assim. Eu acabei de definir uma energia que eu chamei de potencial, a função de ponto. Ou seja, ela é uma energia cinética e uma energia estática. Num determinado ponto, ou seja, T1 mais V1, eu passei o T1 para lá, depois mudei de sinal. Ou vice-versa, passei o 1 para o lado esquerdo, mudei de sinal, ou o T1 para lá e depois repeti a igualdade. Eu percebo que eles, somados em quaisquer dos instantes que se encontram, eles mantêm-se constantes. Ah, mas o que é isso? Isso aqui é a conservação da energia mecânica. Este é o enunciado que nós acabamos chegando, naturalmente por ver bastante formais, definições bastante coerentes, a conservação da energia mecânica. Certo? Bom, como a gente não vai agora fazer uma aplicação indireta, pelas razões que eu expliquei a vocês, o vídeo não pode ser muito longo, e eu, como já havia combinado com vocês, vou enviar as aplicações em vídeo à parte que não geram relatório. Então, três partes, e foi a quantidade acordada para que vocês fizessem relatórios relativos a isso, referentes a isso. E o que a gente vai finalizar aqui com a parte de aplicação teórica, é a parte de definição de potência. Naturalmente que vocês devem lembrar das físicas elementares, e potência, em essência, significa a idade de se realizar um trabalho em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, um aparelho mais potente realiza mais trabalho de forma mais rápida que um aparelho menos potente. Então, ela, em sua definição média, delta U, delta T, ou seja, a
o trabalho realizado naquele intervalo considerado, em relação ao tempo, a é naturalmente um elemento, né? Vezes dt, certo? Só que eu agora, não contente com isso, quero relacionar isso com quantidades dinâmicas, ou seja, com variáveis cinemáticas. Então, vou partir do seguinte. Bom, a minha definição, bem conhecida, acabamos de trabalhar ela bem, está bem fresca na nossa mente. E se a gente pegar, então, e enunciar a definição de potência instantânea, então, chamar de P, agora P é potência instantânea. Se eu fizer a média, eu vou fazer um P com um traço, uma barra, assim, como é usual. Né? Mas potência instantânea, então, du dt, então fica du dt, isso aqui. Eu percebo que a minha força não é, eu vou ficar então com E escalar dr dt, para que a força, este passo aqui, é garantido pelas partes anteriores, onde nós dissemos que a força é função da posição, certo, pessoal? E eu fico finalmente com P igual a F escalar P. Ou seja, P continua sendo escalar e o produto interno garante isso. Em resumo, a nossa aula de hoje, nós falamos, fazendo a definição e a dedução de o que seria quais seriam as consequências de forças conservativas. Nós chegamos ao enunciado da conservação da energia mecânica e eu não fiz nenhuma aplicação nem disso, nem da parte de potência, porque elas não serão feitas nesse conjunto, são feitas à parte, mas é importante que a gente perceba que das consequências que nós temos aqui são das mais importantes possíveis. Então, a conservação da energia mecânica quando as forças são conservativas. A pergunta natural, se eu faço contratento, é o seguinte: quando elas não são conservativas? Em que situação as forças não são conservativas? Elas não são conservativas, eu não vou anotar nada a mais, o livro também não traz isso, e eu concordo com o fato de não fazê-lo, que pode mais causar confusão. Mas reparem que, se nós voltarmos aqui ao primeiro quadro, nós reparamos que a força tem uma única direção de todo o caminho que nós fazemos, de qualquer caminho. Seja ela mantendo o mesmo sentido ou não, que é o caso da moto. Quando nós temos uma força, por exemplo, de atrito, que é o caso que não é conservativo, eu vou fazer aqui um quadro explicativo, não conservativo. Toda a trajetória, ao longo de toda a trajetória, o meu atrito está trabalhando em sentido contrário. Ele adapta-se, ele tem um sentido e adapta-se em toda a trajetória. Tá? Se adaptando aqui, eu estou fazendo de forma ilustrativa para dizer que essa aqui é a força, enquanto o meu deslocamento tem uma direção, a força adapta-se a ele. Ou seja, numa volta completa, se nós dermos uma volta completa como essa, ele naturalmente não vai ter a sua contraparte que o anula. Porque quem seria a contraparte não anula, seleciona. Ou seja, nós temos valor líquido diferente de zero em uma trajetória fechada. Ou seja, enunciar o que é uma força não conservativa é uma força que não mantém a sua direção ao longo do trabalho realizado. Portanto, nós, apesar de não dar uma atenção especial a ela, eu fiz o diagrama aqui,
Outra questão que pode surgir é a seguinte: então, tá, quanto a isso aqui, tudo bem, fechei. Desculpa a questão. Sobre a potência, basta eu saber o intervalo de tempo que ocorreu o trabalho e está tudo certo, todo aparelho eu posso aplicar essa vida real. Não é bem assim, nós temos uma coisa chamada eficiência, e a eficiência diz o seguinte: alguma coisa se perde no caminho, como é de se esperar, e a eficiência é, na verdade, uma razão que nós buscamos ter o mais alto possível, mas isso aqui é a letra grega, eficiência, ela é a potência de saída, algumas mudam a letra, naturalmente, mas é essa a definição dele. Potência de saída, potência de entrada. Ou seja, você sempre tem que entrar com mais potência do que sai no seu aparelho. Ou seja, esse F aqui, ele é sempre menor ou igual que 1, certo? Naturalmente que o igual é possível, né? Se nós aparelhos fossem condutores e funcionassem no vácuo. Então, o que se busca é de se aproximar desse coeficiente o mais próximo possível. Então, nos próximos vídeos, os próximos materiais vão ser as partes de aplicação, mas que não são inclusos no relatório. O relatório é sobre essa parte que termina aqui. Então, obrigado.